A gente tem vivido assim um tempo de reclamação, de... Não tá dando certo, meu. A gente tem vivido um tempo em que a gente reclama bastante. Eu noto isso em mim, noto nas pessoas ao meu redor, e nem é uma reclamação chata, mas é uma constatação de que as coisas não estão legais, né? Não como a gente gostaria que estivessem. E Deus colocou no meu coração de nós termos um tempo, um mês inteiro, para darmos graças a Deus por tudo aquilo que Ele nos tem dado e começar a perceber ao nosso redor o que a gente tem para agradecer. Porque às vezes no meio do cansaço, no meio de toda essa correria que a gente vive, a gente acaba esquecendo de observar as coisas boas que Deus tem nos dado, né? Eu sei porque comigo é assim, né? Então, esse mês vai ser o nosso mês de ação de graças. Nós já começamos no domingo passado, no culto virtual, e vamos dar sequência até o final do mês. Nós queremos estar dando graças a Deus por tudo aquilo. Não que a gente vá fazer isso esse mês e depois vai parar, mas isso é um ensaio para que a gente possa até o final do ano e por toda a vida continuar dando graças a Deus por tudo aquilo que Ele faz e que Ele é para nós, né? Quero convidá-los a ficarmos de pé para um tempo de oração. Senhor nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nos reunimos na Tua presença nesta manhã, agradecidos, Senhor, pela nossa vida e porque Tu estás conosco. Temos muito a Te agradecer e queremos, durante esse tempo de culto, trazer à nossa memória tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, tudo aquilo que o Senhor é para nós e tudo aquilo que nós temos ao nosso redor, que são bênçãos que Tu tens nos dado. Nós pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo trabalhe no nosso coração durante esse tempo de culto e traga à nossa memória aquelas coisas que nós temos esquecido ou temos deixado de perceber. Que Tu, Senhor, também ouças o nosso louvor. Nós queremos Te dar um louvor especial nesse dia de gratidão a Ti. E também queremos trazer diante de Ti os nossos pecados, as nossas falhas, tudo aquilo que tem nos atrapalhado a caminhada e que às vezes a gente nem percebe que está fazendo. Mas Tu sabes e nós precisamos do Teu perdão. Precisamos, Senhor, que Tu renoves em nós a vontade de sermos mais parecidos com Jesus, a vontade de vivermos mais de acordo com os ensinamentos Teus. Nos perdoa, Senhor, e nos ajuda nessa caminhada. Abençoa as pessoas que não puderam estar aqui, as pessoas que vão assistir o culto ao longo do dia, da semana. Ouve, Senhor, a oração, o pedido de perdão e a ação de graças de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar e nós queremos louvar a Deus, dar graças, conduzidos pela Vera, que está disfarçada ali, mas é a Vera. Vamos começar com o 179. Para quem não tem o cancioneiro, né, damos graças ao Senhor. Damos graças ao Senhor. Graças pelo Seu amor, damos
bênção. Aqueles que fizeram a lista de gratidão descobriram muita coisa, coisas que talvez nem tenham pensado no dia a dia, né? E que despertam gratidão no nosso coração, né? Eu participei essa semana no grupo, vamos dizer assim, que eu estive dando uma espiadinha no grupo Ruth de quarta-feira, e depois na sexta eu consegui participar o tempo todo do grupo Gideão. E aí eu ouvi as listas de oração, que a proposta do Carlos era que cada um compartilhasse um pouco da sua gratidão, das listas de gratidão. E eu ouvindo assim, né, e as meninas fizeram uma lista de acordo com o que uma criança tem de gratidão. Eu achei muito legal. E a gente às vezes não se dá conta de pequenas coisas da nossa vida, né? A nossa cama, uma cobertinha, elas colocaram coisas assim, sabe? Então, a gente começa a perceber que a gente está tão acostumado com aquilo, a gente já não agradece. Só que tem pessoas que não têm aquilo, né? Ontem nós conversamos com os jovens, à tarde, de pessoas que moram em favela, em barraco, e não tem o que a gente tem. E às vezes a gente reclama, né? A comida não está tão boa, né? A minha cama já não é tão boa, eu queria uma coberta nova, essas coisas assim. E quem mora numa favela, muitas vezes não tem quase nada do que a gente tem. Nós conversamos sobre isso ontem e os jovens estavam compartilhando também que essa tendência de reclamar e não perceber quanta coisa boa a gente tem, que outras pessoas gostariam de ter. Só para dar alguns avisos, no próximo domingo nós vamos ter culto virtual. No próximo sábado nós vamos ter culto infantil virtual, né, meninas? A Ana não vai estar, mas a equipe do culto infantil está preparando o culto infantil virtual, que tem sido uma coisa muito bonita, assim. Eu tenho acompanhado, porque a Rebeca faz parte da equipe, então eu estou lá em casa, eu ouço, né? Elas têm feito um trabalho lindo, lindo, lindo. Eu nunca imaginei, assim, que dava para fazer uma coisa tão bacana com as crianças no virtual. E elas participam, interagem, conversam, fazem pergunta. Como a gente está descobrindo, assim, que dá para fazer as coisas, né? Eu quero animar vocês, pais e avós, que coloquem as crianças naquele horário ali, porque é só naquele horário, não fica gravado. Coloquem elas ali na internet para que elas acompanhem, porque é um trabalho maravilhoso que as gurias estão fazendo.
Nós temos tido o grupo de jovens, sempre de 15 em 15 dias, tivemos ontem, daqui 15 dias vamos ter, ainda somos só 4, mas a gente está, assim, fazendo o nosso encontro, curtindo o nosso encontro e sempre convidando outras pessoas, né? Acho que assusta um pouco isso de vir no virtual, mas a gente vai continuar persistindo. Nós temos também o grupo das amigas, que reúne uma vez por mês, a gente faz uma chamada de vídeo, meio esculhambado assim, mas a gente faz, a gente conversa e ri, ora juntas, compartilha das nossas vidas e olha um texto, uma meditação, alguma coisa. Então tem sido bem legal. E com o grupo Sol Poente, eu tenho sempre mandado um áudio na quinta-feira para elas, porque elas reuniam toda quinta. Então toda quinta-feira eu mando um áudio com a minha voz lá para elas poderem meditar junto comigo e manter esse vínculo que a gente tem. Os grupos caseiros estão se reunindo um na quarta e outro na sexta, e eles são grupos, eles não são grupos fechados. Se alguém tem vontade de participar, pode falar com o líder de um grupo, é o Carlos. Está aqui hoje a Nara do outro grupo, né? Então vocês podem perguntar como faz para entrar e podem participar para conhecer como é o trabalho do grupo caseiro, tá? Nós vamos ter o galeto no dia 21. Estava previsto para a semana anterior, né? Mas o galeto vai ser no dia 21 de agosto, tá? Então, assim, toda ajuda é bem-vinda, né? A gente aceita doações de coisas para isso que são usadas no galeto, a venda, né? É importante que cada um ajude, a gente já percebeu que isso funciona muito bem. Dá para você vender pelo WhatsApp, a pessoa manda um Pix e vai o nome dela para uma lista e no dia alguém fica ali olhando para fazer a entrega. Funciona muito bem assim. Então, nos ajudem nisso aí, quem puder ajudar no dia também pode falar com a Tati, se colocar à disposição. Eles formam uma equipe não muito grande, né, para não dar muito movimento, mas uma equipe no número suficiente para trabalhar aqui. Então, 21 de agosto, tá? E as ofertas de hoje, elas são destinadas à comunidade. Durante todo esse mês, as ofertas serão destinadas à comunidade por serem ofertas do mês de gratidão, tá? Então você pode tanto deixar a sua oferta hoje, a gente vai ter, a Tati já colocou, eu acho, lá na saída, para não fazer muito movimento aqui dentro, você pode deixar a oferta lá. Você pode fazer a oferta de outra forma também, pode passar um Pix, falar com o Rudinei, sei lá, né? Tem muitas possibilidades aí, tá? E nós vamos cantar agora mais 2 hinos, tá vendo? Tá bom, então. O 97. Abençoa, Senhor, a nossa vida. Abençoa, Senhor, a nossa vida. Abençoa com teu poder. Pois a ti, Jesus, a consagramos.
Isso. O 11, graças dou. Toda a programação que tinha sido pensada para o ano, que continuou, que não, mesmo que no virtual. Tá? E os cultos, por enquanto, sempre serão o segundo domingo do mês, de manhã, e no quarto sábado à noite. Tá? Então, no quarto sábado de julho, vocês podem vir para o culto, se inscrever no culto. O Ministério diante dele vai estar fazendo louvor. E nós vamos daí encerrar o nosso mês de gratidão. Oremos antes da palavra. Senhor nosso Deus, te somos gratos porque a tua palavra está aqui à mão, bem perto de nós, acessível, e nós podemos compreender e aprender na nossa vida tudo aquilo que o Senhor colocou e inspirou os escritores a colocarem na sua palavra. Fala conosco, Senhor, nessa manhã, toca os nossos corações, fala com cada um dentro daquilo que cada um precisa ouvir e ser ensinado por Ti. Em nome de Jesus, amém. Vocês têm boa memória? Quando a gente não tem boa memória, a gente não tem muita facilidade para agradecer, até porque a gente não lembra o que tem que agradecer. Quando a gente tem boa memória, a gente tem um coração grato. Porque toda pessoa que tem boa memória, ela sabe o que aconteceu ontem, o que aconteceu no mês passado, no ano passado. E ela sempre vai ter motivos para agradecer, seja a pessoas ou a Deus. Né? A gente, por exemplo, agradece um presente quando a gente sabe quem o deu. Vamos imaginar
imaginar que eu chegasse aqui hoje, tivesse um presente para mim, mas a pessoa não se identificou. Não teria como eu agradecer se eu não sei quem me deu aquele presente. Mas se eu sei quem me deu, então eu posso agradecer. E nós temos um texto no Antigo Testamento que nos fala muito sobre a questão da gratidão, mas de uma forma não tão direta. É o texto de Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8. Se alguém quer abrir no aplicativo ou para acompanhar. E esse texto, ele nos ensina muito sobre a questão da gratidão ou da ingratidão. O texto diz assim: a disciplina do Senhor no caminho para a boa terra. Isso aqui é um texto referente à época em que o povo de Israel estava caminhando para Canaã. Tenham o cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje ordeno a vocês, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor, pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, de romazeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Advertência contra a ingratidão. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que deu a vocês. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje ordeno a vocês. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído suas boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso deserto, imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná,
que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Mas, se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos. Por não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão destruídos como foram as outras nações que o Senhor destruiu perante vocês. Palavra forte. Palavra de advertência. Palavra que começa com: tenham cuidado. Quando é que a gente diz para alguém cuidado? Quando essa pessoa está correndo perigo. E o texto começa com essa advertência: tenham cuidado. E no versículo 2 diz: lembrem-se. E esse lembrar é imprescindível para a nossa vida. Lembrar. Lembrar o quê? Lembrar de como o Senhor conduziu o nosso caminho até aqui. Isso é o que o texto diz. Lembrar que Deus nos conduziu até aqui. Não foi o acaso, não foram as circunstâncias, foi o Senhor que te conduziu até aqui. Se você passou por um deserto, foi o Senhor que te conduziu. Se você está passando por um deserto, Ele está te conduzindo. E esse deserto tem um fim. Versículo 3: Deus nos sustentou. Quanto Deus tem nos sustentado, não só na questão física, material, mas na questão emocional, espiritual. Deus tem sido nosso sustento dia após dia. Se nós não sucumbimos e não morremos, é porque o Senhor tem nos sustentado. Versículo 5: o Senhor nos disciplina. E disciplina para quê? Para a gente andar de forma correta. Quando a gente está andando errado, Deus nos disciplina. E há coisas que acontecem na nossa vida que são disciplina do Senhor e a gente não enxerga. Coisas que Deus permite, não estou dizendo que Ele faz, mas Ele permite que a gente passe para nos corrigir, para nos disciplinar. Por que Ele nos disciplina? Porque Ele é nosso Pai e Ele nos ama. E versículo 7 diz: Ele está levando vocês a uma boa terra. No meio disso tudo, Deus está te levando pela mão para um bom lugar. Aqui, para vitórias, para alegrias, para bênçãos, para conquistas, para livramento, mas também para a eternidade. Porque tudo que a gente vive aqui é uma preparação para a eternidade. Para nós sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Você lembra dos caminhos por onde o Senhor te guiou? Estou com dificuldade de respirar. Você lembra dos caminhos por onde Deus te guiou?
na tua vida, desde criança. Você consegue ver Deus te guiando em certos momentos? O que você é hoje não é obra do acaso. O que você é hoje é resultado de Deus atuando na tua história, de Deus construindo a tua história. Isso para mim é muito, muito, muito claro. Quando eu olho para vocês aqui e vejo as coisas que Deus está fazendo, já estava muitos anos antes de eu chegar aqui e continua agora, e eu tenho certeza que vai continuar depois de mim. Rostos novos, crianças crescendo, se tornando parte, crianças virando jovens, novos casais, tanta coisa boa, Deus construindo a nossa história. E isso começou lá quando a gente foi gerado no ventre da nossa mãe. Lá começou a nossa história. Se você casou, né? Luiz, Tati, Samuel, Ismael e Thaís, Carlos e Karen, Vinícius e Arju, Ana e o Edson, quem mais está casado? O Ari e a Orquida. Se você casou, foi porque Deus te conduziu a isso, não foi por acaso. Essa semana eu fiquei pensando nisso, quando eu sempre, né? A palavra de Deus, ela chega primeiro aqui e daí ela sai. Se ela não passar por aqui, não fizer alguma transformação aqui, melhor eu nem vir falar. Porque ela sempre vai ter uma coisa para mim. Eu fiquei pensando assim, pois é, eu casei com o William. A nossa história foi muito surpreendente, muito... Nossa! Se alguém me perguntasse uns anos antes lá se ia ser assim que eu ia conhecer alguém para viver toda a minha vida, eu ia dizer, capaz. Eu vou olhar para alguém na praça e vou me encantar com a pessoa e vou casar com ela. Se eu fosse louca. Mas foi assim que aconteceu. Claro que teve um período de se conhecer melhor, né? Vamos dizer que eu casei no outro dia. Mas quantas vezes eu reclamo desse meu marido? Quantas vezes eu reclamo dele? E agora ele está morando em Canoas. Agora reclama, Ivone. Agora reclama. Né? Então, assim, ó, muitas vezes a gente tem uma coisa e a gente reclama daquilo e aí a gente fica sem. Nós tínhamos aqui toda a nossa atividade na igreja, tinha grupo, tinha tudo aqui. Eu me lembro de pessoas que achavam muito difícil vir para o culto. De manhã era muito cedo, de noite era muito tarde, sabe? Aquelas coisas assim, o grupo é muito longe e o outro não sei o que tem. Então, assim, agora a gente não pode. Agora a gente tem que disputar 30 lugares aqui. Então, muitas vezes a gente reclama na nossa vida porque a gente não lembra que foi Deus que foi construindo a nossa história. O nosso trabalho é uma bênção de Deus. Então, vamos agradecer. Ao invés de reclamar, vamos agradecer. Ao invés de botar defeito, como a gente diz, né? Vamos olhar o que tem de bom. Está em nossas mãos sermos gratos ou ingratos. É uma decisão pessoal de cada um. Sermos ingratos ou sermos gratos. Parar de olhar aquilo que tem de ruim e olhar o que tem de bom. Vocês vão concordar comigo que é muito ruim conviver com pessoas ingratas. É muito ruim. Sabe quando você faz a comida, bota na mesa, e aí a pessoa chega e ela olha e deduz que está faltando uma coisa que ela queria, e aquilo ela reclama.
Isso não tem acontecido comigo, porque eu sou uma péssima cozinheira. Lá em casa todo mundo é muito querido comigo. Tem muita paciência comigo. A Rebeca diz ontem, coisa boa comer em casa, mãe, porque ela almoça todo dia na escola. Ai, mãe, coisa boa comidinha caseira. O que tinha de comidinha caseira? Arroz, feijão, bife e batata frita. Ela come muito melhor que isso na escola. Mas como é ruim isso quando a gente convive com pessoas ingratas, que nada tá bom, sabe, assim, eu não acho que a gente não pode dizer o que tá ruim, a gente tem que dizer, tem que analisar, tem que melhorar, mas assim, quando sempre tem uma coisa ruim e o bom não é visto, é muito chato, muito triste. Quem é que não gosta de ouvir um elogio, né? Nossa, querida, como você arrumou legal nossa casa. Olha, sinceramente, os homens às vezes parece que eles não enxergam casa. Para eles não existe limpeza, sujeira, porque essa é a impressão que eu tenho, porque eles não têm esse hábito de elogiar, né? Tem ou não tem? Por que não elogiar a mulher quando ela fez alguma coisa? Ou será que ela está em casa parada o dia todo, não tem nada para fazer? Ah, mentira, eu sou dona de casa. E olha, eu me puxo para dar conta de todas as minhas coisas para depois poder fazer o trabalho da igreja. Tem coisas que eu até vou deixando porque não dá, e naquele dia eu preciso focar mais nas coisas da igreja do que na casa. Então, gratidão é importante, mas também nós mulheres, né? O marido trabalha fora, o marido se esforça, ou trabalha em casa, né? Tem alguns que trabalham em casa. Trabalha muito, o cara se esforça. Por que a mulher não pode dar um elogio para ele? Nossa, querido, como você é legal no seu trabalho, você é fiel, você é dedicado. Tomara que você consiga uma promoção, sabe? Elevar a pessoa. E os filhos, né? A nota ruim a gente vê. Tem que ver a nota boa, mais do que a nota ruim. A Rebeca esse ano teve um episódio em que ela tirou uma nota muito baixa, ela contou no grupo de jovens, uma nota muito baixa em física. Ah, ela se desesperou, né? A Rebeca não está acostumada com nota baixa. E eu disse para ela, filha, tu tá assim porque tu não está acostumada a tirar nota baixa, mas isso acontece, E olha as outras notas, caramba, tu tem... A maioria das notas está 9 e 10. Olha o que tu tem de bom e agora tu foca em física e recupera. Essa semana ela chegou em casa assim, nas nuvens, mãe, tirei 9 em física na prova. Errou uma questão lá porque ontem ela contou e a gente riu muito, né? Que ela colocou que 25 vezes 4 era 200. Ela tá até hoje rindo, ela... Só na minha matemática de 25 vezes 4 é 200. Por isso ela não tirou 10. Mas enfim, nós pais precisamos olhar o que tem de bom para elevar os nossos filhos, para que eles tenham condições de vencer o que não está bom. Claro que a gente não vai deixar de corrigir quando tem algo errado, de disciplinar, é importante também. Versículo 10. Depois de terem comido até ficarem de barriga cheia, empanturrados, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que deu a vocês. Não esqueçam do Senhor, não deixem de obedecer a Ele. E que não aconteça que depois de terem comido, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem o seu rebanho, a sua prata e o seu ouro, todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês digam, fui eu que consegui com o meu trabalho, com a minha luta. Ó, eu trabalhei muito para conseguir o que eu tenho. Sim, você trabalhou, que bom, mas quem te deu força para trabalhar é quem te deu o trabalho. Esse texto nos dá uma advertência muito forte de nós lembrarmos que tudo que nós temos e somos vem do Senhor e não esquecer dele nem por um instante. Coisa
feia é esquecer quem nos deu o que nós temos. Coisa feia é esquecer dos nossos pais que lutaram para nos dar pelo menos uma vida digna. Coisa feia é esquecer dos nossos professores que nos ensinaram. Muito feio ser ingrato. Esquecer de quem fez tanto por nós, principalmente do Senhor. Pior ainda é acreditar que aquilo que nós temos é fruto do nosso esforço. Não é? Nós não somos nada, não seríamos nada se o Senhor não nos desse a força. E o texto vai dizendo, no versículo 15, Ele os conduziu. Versículo 16, Ele os sustentou. 17, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Deus nos conduziu, Deus nos sustentou e ainda nos conduz e ainda nos sustenta em tudo que nós passamos. Versículo 18, lembrem-se do Senhor, pois é Ele que lhes dá reticências, tudo. Tudo é Ele que dá. Nós temos uma forte tendência à ingratidão. É natural do ser humano. E a gratidão é um mandamento de Deus. Vocês vão dizer assim, mas nos 10 mandamentos não fala nada de gratidão. Fala, o que Deus diz do sábado? Separem, trabalhem 6 dias e um dia vocês vão parar para pensar e agradecer e louvar por aquilo que vocês fizeram nos 6 dias. O sábado, o dia de descanso, que para nós é o domingo, e talvez para outros seja outro dia, né? O meu é a segunda, mas agora está tudo meio bagunçado, então não é mais tão certinho assim. Mas termos um tempo para agradecer a Deus, isso é gratidão. Tenham cuidado. A pessoa que não agradece a ninguém, é uma pessoa vaidosa, que confia na sua própria capacidade, na sua própria força e inteligência, é uma pessoa presunçosa, que acha que ela não precisa de ninguém, que tudo que ela tem ela conseguiu e ponto. É uma pessoa idólatra, porque ela idolatra a si mesma, a sua inteligência, ou o seu dinheiro, ou a sua capacidade, menos a Deus. Ela não tem Deus como seu Deus. Ela tem os bens ou ela mesma como seu Deus. E o preço da ingratidão é muito alto. É muito alto, é o mesmo preço da desobediência. Olha em versículos 19 e 20. Se vocês esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos. O preço da ingratidão é o mesmo preço da desobediência. É muito difícil viver com alguém ingrato. E a pessoa que não é grata, ela fica sozinha. Por quê? Porque os outros estão ao redor fazendo coisas para ela, por ela, e ela não sabe dizer obrigado. Aí a gente erra nisso, principalmente dentro da nossa casa. Porque as pessoas estão ali, têm a obrigação de fazer as coisas para nós, afinal de contas é a nossa família, né? Então a gente não agradece. No trabalho, muitas vezes, está fazendo a obrigação dele, não vou agradecer. As pessoas mais felizes e que têm mais amigos são as pessoas que dizem obrigado muitas vezes por dia. Certa vez eu conheci uma pessoa que foi até a igreja, estava desempregado, pediu para a igreja orar por ele para que ele conseguisse um trabalho. A igreja orou
O tempo foi passando e ele conseguiu um trabalho muito bom. Melhorou de vida e aí ele não vinha mais na igreja. E o pastor perguntou: por que você não está vindo mais na igreja? Ah, pastor, é que eu estou trabalhando a semana toda e no domingo é o único dia que eu tenho para ficar com a minha família. Aí o pastor era um pastor muito corajoso. Eu acho que eu até já contei essa história aqui. Ele olhou para aquele homem e disse assim: olha, irmão, me dá vontade de orar para Deus te tirar um emprego. Porque se o teu emprego te afasta de Deus, ele não é bom para ti, não é uma bênção. Eu não teria coragem para dizer isso. Mas não é verdade? Outras vezes a gente vê pessoas, por exemplo, eu trabalhei certa vez há uns anos atrás com um casal, há muitos anos atrás, eu ainda tinha uns 19 anos na época, convivi com um casal que sonhava ter um filho. Hoje o casal já é bem mais idoso, sim, porque eles na época, eu tinha 19, eles já deviam ter uns 30 anos pelo menos. E eles tiveram uma filha. E aí por um período, enquanto aquela menina era pequena, eu nunca via aquela menina na igreja, e nem o casal. E o tempo foi passando e eles se distanciaram da comunidade lá em Camacuã. E um dia aquela menina tinha 7 anos. Um dia ela foi atravessar a rua, uma avenida, e ela esbarrou num carro. E ela caiu para trás e teve traumatismo e morreu. Eles moravam ali na subida e ela saiu de casa, veio para a avenida e aqui na avenida ela foi atropelada e morreu. Aquilo foi muito triste lá na comunidade. Passou algum tempo e passou o quê? Uns 5, 6 anos, aquela mulher veio no grupo de senhoras e ela disse para nós: quando a minha filha nasceu, eu sempre dizia que não dava para eu ir na igreja por causa dela. Porque ela ia, primeiro era bebê, não podia no frio, né? Ela ia incomodar, ela ia fazer barulho, ela não sei o quê, e eu não fui mais na igreja com a minha filha. E hoje eu venho sozinha para a igreja, porque a minha filha morreu. Aquele grupo de mulheres desabou chorando. E aquela mulher fez para nós a mais poderosa pregação que alguém poderia fazer. Não precisou palavra de Deus para nos transformar naquele dia. E eu já entrei na minha vida, eu já tinha isso de estar sempre buscando Deus, mas no casamento e depois na maternidade eu entrei assim, convicta de que nunca, jamais o meu marido ou a minha casa ou a minha filha seria um impedimento para que eu buscasse o Senhor. A gente se comove com essas coisas, né? Mas a gente precisa trazer isso para a nossa vida. A gente precisa trazer isso para dentro do nosso contexto, né? Eu sei que muitas pessoas vão assistir esse culto que a gente vai postar no YouTube. Muitas pessoas vão assistir e eu quero que essas pessoas pensem nisso. Aquilo que Deus te dá não é um impedimento, não pode ser um impedimento. Não pode ser um impedimento, porque Deus nunca nos dá nada que nos impede de seguir a Ele. Ele só nos dá coisas que nos abençoam. Um filho não é um impedimento, é uma bênção. Eu tenho dito isso para pessoas que às vezes falam comigo e dizem assim: ai, pastora, mas eu acho que ele é tão inquieto, ele não vai parar. Eu digo assim: ele é uma
bênção. Essa criança inquieta um dia vai estar lá trabalhando na igreja, servindo, porque ela não é tímida, ela é desenvolvida. Não é um problema uma criança que faz barulho aqui. O problema somos nós quando nós começamos a prestar atenção na criança e não no que está acontecendo aqui, né? Nós já tivemos tantas crianças aqui caminhando no corredor, brincando de carrinho. Lembram do Enzo? O Enzo brincava de carrinho aqui, ó, de vez em quando ele vinha fazer uma pergunta para mim. São bênçãos de Deus essas crianças e não são um impedimento para nada, para o nosso crescimento. Você reconhece ingratidão em você, em alguma área da tua vida? Você reconhece que seja um pouquinho de ingratidão, de, nisso aqui eu não estou sendo grata como eu deveria. Eu tenho certeza que sim, se você é uma pessoa normal, você vai reconhecer que há alguma coisa, alguma área ali da tua vida que tu está sendo ingrato. Foca nisso e tenta melhorar. Há um versículo em 1 Crônicas 16 que diz assim: deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e venham à sua presença. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Esse texto ele junta a adoração com a gratidão e com o ofertar. O dar glória, agradecer com os lábios e com a vida, se junta à oferta que a gente dá. E o que é a oferta que a gente dá? Primeiro é a nossa vida. Senhor, a minha vida é tua. Segundo é o nosso tempo. Senhor, o meu tempo é teu. Se eu vou para o meu trabalho, eu vou sendo uma discípula, um discípulo de Jesus. E lá no meu trabalho eu dou meu testemunho, né? Eu estou ganhando meu pão de cada dia e estou dando meu testemunho. Eu não deixo de ser filha e filho de Deus lá. Mas quando eu posso, eu quero estar com os irmãos, eu quero estar na igreja, eu quero estar no culto, no grupo, eu quero aprender, eu quero cada vez mais crescer para te servir. E a oferta também é os nossos bens. E aí alguém escreveu uma interpretação desse texto como: o louvor é a expressão de gratidão, a oferta é a expressão de gratidão. O louvor habita a região dos lábios, a oferta percorre a região do bolso. Também é gratidão, né? A minha mãe está lá em casa agora, então assim, a gente está numa disputa, eu e ela, porque eu sou imensamente grata à minha mãe por tudo que ela fez por mim. E eu sei que ela deixou de ter coisas para ela para poder me vestir, para poder me alimentar, me dar escola. Ela foi uma lutadora junto com meu pai. Só que a minha mãe agora, ela não deixa eu fazer coisas por ela, entendeu? A não ser cuidar dela, fazer a comida dela, ajudar ela no banho, porque ela está bem fraquinha, com essa dificuldade, né? Passear na rua um pouquinho, né? Essas coisas assim. Mas coisas financeiras ela não me permite. Porque ela vira e mexe, ela está comprando coisa para mim, para a Rebeca, para o Lírio, para os outros irmãos, para os outros netos. Elas, eu não preciso mais de dinheiro só para os meus medicamentos, né? E pagar a conta de luz, não sei o que, então deixa eu fazer isso por vocês. Sabe? Então, assim, eu teria que agora dizer assim, agora eu vou, mãe, agora eu vou te dar tudo que tu quer, porque eu trabalho e eu posso, e tu, agora ela não permite porque ela quer fazer. Porque ela diz, por que guardar dinheiro? Por quê? Então, isso é um exemplo lindo de gratidão, porque ela, na sua velhice, ela é grata a Deus por nós. Sabe? Ela é grata. E ela faz essa demonstração. Então, o nosso bolso ele é muito importante na hora de agradecer. Pela oferta, nós exercitamos
a nossa confiança em Deus, porque não vai me faltar. Tudo que eu dou para a obra de Deus não vai me faltar. E eu não dou naquele sentimento de, como a gente ouve por aí, né? Ah, você dá a Deus e Deus te dá o dobro. Peraí, gente, isso aí é negociação. Ou você dá porque quer dar, e mesmo que você não receba o dobro, e mesmo que você fique sem nada, você deu com amor, ou então não dê, porque com Deus a gente não pode negociar. Então, nesse nosso tempo de ação de graças, vamos sempre lembrar que a gratidão, ela traz cura para nós também. Experimente agradecer. Essa semana uma pessoa disse, eu decidi agradecer mais do que pedir. E eu pensei, que pessoa feliz, quanta coisa boa vai acontecer na vida dessa pessoa. E eu também quero fazer isso, sabe? Porque é tão bom mais agradecer do que pedir. Pode pedir sim, Deus gosta quando a gente pede. Mas agradece mais do que pede. Isso é muito bom. Seja grato. Assim como você gosta de dar presente para uma pessoa que é agradecida, Deus também gosta de receber de nós coisas que agradam a Ele e Ele nos dá aquilo pelo qual nós agradecemos. Como é ruim quando a gente dá um presente para uma pessoa e a pessoa pega assim, ai, obrigada, sabe? E é tão legal quando a pessoa diz, ai, nossa, obrigada, eu quero ver o que é. Nossa, a Rebeca tinha uma coisa assim, quando ela era pequena, ela abria qualquer presente e dizia assim, ai, era tudo que eu queria. As pessoas se encantavam com ela. E daí eu ficava pensando, tudo que ela ganha era tudo que ela queria. Que interessante, né? Ela tinha esse jeito de expressar gratidão. Então, quem sabe a gente tem que dizer para Deus, Senhor, a minha família era tudo que eu queria. O meu marido era tudo que eu queria. A minha filha, meus filhos, era tudo que eu queria. A minha casa era tudo que eu queria. O meu trabalho era tudo que eu queria. Dizer isso para Deus. Amém? Amém. Nós vamos ter depois na oportunidade de compartilhar das nossas listas de gratidão, tá? Eu só quero perguntar se alguém aqui fez a lista. Tem uma mãozinha lá atrás, outra mãozinha. Várias pessoas fizeram a lista. Eu vou confessar que eu não fiz a minha, né? Eu tenho na minha mente, assim, muita coisa, eu tenho que escrever, porque senão a gente esquece, né? Mas é muito importante a lista de gratidão. Porque se eu pedisse para vocês fazerem uma lista do que vocês precisam, ela ia ser uma lista grande, mas eu garanto para vocês que a lista de gratidão é bem maior. É só prestar atenção em tudo que tem ao redor. Você vai ter coisas muito exóticas para anotar ali. Porque a gente tem muito mais motivos para agradecer do que pedir. Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai amado, como é bom olharmos para a nossa história e reconhecermos, Senhor, tudo que Tu fizeste por nós, todo o caminhar que Tu tiveste conosco. São tantos detalhes da nossa vida, desde o nosso nascimento, desde que nós fomos gestados lá no ventre da nossa mãe, e ainda antes disso, a partir da história dos nossos pais. Quanta coisa o Senhor fez. E os caminhos que o Senhor nos conduziu foram caminhos tão bons. Passamos por períodos difíceis, sim, mas ali Tu estavas conosco. E Tu nos conduziste de uma forma tão bonita ao que hoje nós somos. E como é bom, Senhor, lembrarmos disso e sermos gratos por isso.
por tantas pessoas que o Senhor colocou na nossa vida. Em cada período da nossa vida, nós tivemos pessoas que caminharam conosco durante crises, durante tempos difíceis, amigos e amigas, irmãos e irmãs, durante tempos de sofrimento, não ficamos sozinhos. Nos tempos de alegria, tivemos com quem celebrar. Tanta coisa boa, Senhor, nós temos a agradecer. Obrigada porque hoje o Senhor nos dá essa palavra de advertência, de evitarmos a murmuração, a reclamação e termos mais palavra de gratidão, para que assim Tu continues abençoando a nossa vida e guardando e protegendo os nossos queridos e a nós mesmos. Coloca em nós, Senhor, acima de tudo, um coração agradecido. Um coração que percebe mais o que é bom do que o que é ruim. Um coração que enxerga coisas boas mesmo no meio das tempestades, mesmo no meio das dificuldades. E coloca em nossos lábios palavras de gratidão, atitudes de gratidão nas nossas mãos, para que a nossa vida seja mais alegre, mais abençoada por Ti. Muito obrigada, Senhor, por tudo que Tu nos dás, por tudo que Tu fazes por nós, e também porque Tu nos disciplina e nos corrige em momentos difíceis. Obrigada pela nossa vida, pelas nossas famílias, pela nossa comunidade que tem se mantido unida nesses tempos de pandemia. Nós temos estado muito unidos uns aos outros, sempre em contato, sempre conversando, e Tu tens feito a Tua obra entre nós. Tu tens nos dado crescimento na fé, na palavra. Tens feito tanta coisa boa, Senhor, no meio de nós. Que Tu nos dês a bênção de podermos retornar às atividades e de ver essa comunidade crescendo cada dia mais, crescendo no conhecimento da Tua palavra, na vivência do Teu Evangelho e crescendo também em número, com mais e mais pessoas aqui, com muitas crianças aqui entre nós. As crianças são uma bênção para a nossa comunidade, para os grupos, para todos os departamentos da nossa comunidade. Crianças são uma bênção. Por isso, Senhor, vai à nossa frente, abre os caminhos e nos ajuda. Derrama sobre nós chuvas de bênçãos. Também pedimos por aquelas pessoas que têm passado por dificuldades, por problemas de saúde, que o Senhor os fortaleça e restaure a saúde. Por aqueles que estão passando por luto, sofrimento, perda de emprego, tantas coisas que têm acontecido, fortalece o Senhor, conforta-os, dá oportunidade de trabalho àqueles que precisam, que nós possamos também ajudar uns aos outros nesse período de crise. Colocamos tudo nas Tuas mãos e oramos juntos a oração que o Teu Filho Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para
para sempre. Cantamos mais um hino? Podemos. Tem mais um aí, não? Tem o número 5. Gratidão, gratidão. Vamos ficar de pé para cantar esse, logo vamos receber a bênção. Gratidão, gratidão, gratidão. Os remidos dizem sempre gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. Os remidos dizem sempre gratidão. Todo mal já passou pelo sangue de Jesus. Aleluia, gratidão, gratidão, gratidão. Os remidos dizem sempre gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. Os remidos dizem sempre gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. Os remidos dizem sempre gratidão. Todo mal já passou pelo sangue de Jesus. Aleluia, gratidão, gratidão, gratidão. Os remidos dizem sempre gratidão. Muito obrigada, Pena, pelo louvor de hoje. Vamos receber a bênção do Senhor. Que o Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, te abençoe, te encha com o seu amor e encha o teu coração de gratidão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo domingo, uma abençoada semana, muita força no trabalho, muito ânimo, buscando sempre em Deus a força para conseguirmos cumprir aquilo que a gente tem pela frente, tá?